Graça e paz. Hoje, dia 21 de maio de 2024. Até aqui, nos ajudou o Senhor no livro de Atos, capítulo 19, do verso 13 ao 17. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Amados, primeiro aqui eu quero dizer para você que denário da época era o pagamento, né? E a palavra denário equivale a uma diária de trabalho, tá? Então, 50 mil denários deu o valor calculado por eles dos livros que eles tinham, que não era a santa palavra do Senhor. Olha o testemunho desse povo. Eles temiam a palavra do Senhor. Depois desse acontecido, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Vamos para o texto que é para a nossa meditação neste dia. O título é assim, ó. Nós vamos falar sobre o mundo espiritual. E o título é: Quem tem poder para livrar uma pessoa possessa por um espírito mau? Muitas pessoas descobrem o poder de Jesus sobre os espíritos maus. No entanto, algumas dessas pessoas precisam saber que o nome do Senhor, que o nome de Jesus não é um talismã, nem um nome mágico. Foi esse o problema desses exorcistas ambulantes. Eles tentaram usar o nome de Jesus para expulsar o espírito maligno e acabaram levando uma surra. Quem usa o nome de Jesus deve ser um representante de Jesus nesse mundo. Somente quem tem Jesus em sua própria vida é que tem autoridade espiritual para enfrentar os demônios. Portanto, qualquer pessoa convertida a Jesus Cristo, que tenha fé no poder de seu nome, tem condições de livrar uma pessoa do domínio de um espírito mau. Para nossa reflexão, amados, 3 pontos. Você conhece exemplo de grupos ou pessoas que usam o nome de Jesus, mas não se submete a ele?
Segundo, você tem medo de espíritos maus? Será que eles podem dominá-lo e por quê? Você teve alguma experiência com uma pessoa possessa? Como foi isso? Amados, é um assunto extremamente delicado, do qual, com muita reverência em Deus, eu passo para você o que nós acabamos aqui de ler para poder meditar na palavra do Senhor. E em nome de Jesus, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, eu digo a você que o mundo espiritual não é brincadeira, que o mundo espiritual é muito e muito sério. Esse assunto sempre é falado, esse assunto sempre é discutido, mas pouquíssimas pessoas sabem realmente falar com propriedade do que é o mundo espiritual. Amados, eu sempre digo, e de uma forma metafórica, eu quero dizer para você que o mundo espiritual está dentro de qualquer um de nós. Metaforicamente, eu simbolizo como um cachorro branco e um cachorro preto, que se eu alimentar mais o cachorro branco, este irá sobrepor sobre o preto, e se eu alimentar o cachorro preto, este irá sobrepor sobre o cachorro branco. Simbolicamente, metaforicamente falando sobre cachorro branco e preto, o cachorro branco pode sim simbolizar metaforicamente a nossa vida espiritual, e o preto também. Qual cachorro você, qual cachorro eu, qual cachorro nós estamos alimentando? Esse será o mais forte. Mas tudo diante de Deus, diante de Jesus, no poder de Jesus, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amados, essa meditação é para que nós possamos ter de Deus, em nome de Jesus, nossos olhos espirituais abertos, escancarados. Porque a nossa luta, meu amado, minha amada, não é contra a carne, não é contra o sangue. Assim diz a palavra do Senhor. E quando fala carne e sangue, fala contra a própria pessoa em vida. Mas a nossa luta é contra os principados que operam nos ares. Devemos estar em constante vigilância, pois o texto aqui nos fala realmente que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Não é todos, amados, que têm a autorização dos céus para chegar diante de alguém possesso. Eu não sei você,
Mas eu já vi pessoas possessas. E não é brincadeira, amados. Não é uma coisa tipo que você olha e fala assim, tá fazendo teatrinho. Não, amados, não é. É um assunto muito sério e é um caso extremamente delicado. Somente Jesus, somente em nome de Jesus, pode ser expulso o espírito maligno de uma pessoa possessa. E para usar desta autonomia, a pessoa que ali estiver em frente deverá ter muita sabedoria em Deus, deverá ter muito temor ao usar o nome de Jesus para expulsar o espírito maligno. Amados, nós sempre ouvimos falar e até mesmo ouvimos manchetes de grupos de pessoas que usam o nome de Jesus para tais situações. E muitas dessas pessoas não se submetem a Jesus verdadeiramente. Nós não podemos esquecer que o inimigo se passa por anjo de luz. Amados do Senhor Jesus, quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos lavados e remidos no Cordeiro, no sangue do Cordeiro, não devemos ter medo de espíritos malignos, porque esses vivem para nos atormentar. E eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós não podemos brincar com essa situação. O Senhor Deus diz que se nós obedecermos a Deus, confessar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, em nome de Jesus, faremos coisas maiores do que Ele fez. Temos que ter reverência a Deus, a sua santa palavra e ao que Ele determina em seus ensinamentos. A palavra de Deus nos diz que o espírito maligno, aqui é para nossa reflexão, será que eles podem dominá-lo? Você deve estar coberto com o sangue do Senhor Jesus, e clamar pelo sangue de Jesus. Porque se nós não estivermos em reverência, se nós não estivermos no caminho da santidade, poderemos sim ser dominados pelos espíritos malignos. Então, meu amado, o assunto de hoje é para nós, para mim, para você, para nós refletirmos e pensar seriamente sobre essa situação. No texto em que nós lemos, nós vimos aqui que os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno
saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Quando o povo de Éfeso ficou sabendo da situação, eles então, tiveram como temor, creram e vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras, ou seja, eles começaram a denunciar os seus pecados publicamente. E também muitos dos que haviam praticado artes mágicas. Amados, olha o temor do Senhor quando começa a entrar na vida de uma pessoa. Ela confessa diante de Deus e até de todos os seus pecados. Olha que coisa mais linda é o amor de Deus, o amor de Jesus por mim e por você. O amor do Senhor é tremendo. Quando nós começamos a ter a ligação, ou seja, estar conectados com Deus, passamos a ter temor diante dessa verdade, diante dessa poderosa prova de amor que Deus nos dá, né? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só o Senhor Jesus para fazer maravilhas na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Quem tem poder para livrar uma pessoa possessa por um espírito mau? Somente aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. E em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, é que uma pessoa pode fazer isso. Mais ninguém. Quero que você medite, pense nisso, medite sobre isso. E se você tiver uma experiência, me conta. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe. E abençoe a tua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.